Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sara Caroline e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica salvadora pra você que está amamentando, mas está sentindo muita dor e tá até pensando em desistir de amamentar. Então, mãezinha, não desiste, aguarde um pouquinho, já deixa um like no vídeo e continua assistindo. Bom, só quem é mãe sabe o quanto é difícil amamentar. Só quem é mãe sabe o quanto é difícil dar o seu peitinho pra um neném. Só quem é mãe sabe. Dói demais, gente. Vocês não têm noção de como é dolorido. Muitas mães relatam que elas não sentem dor, que elas conseguiram dar de primeira, assim, colocam o biquinho, o bebê pega tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhuma dor, sem nenhum choro. Já outras mães sentem muita dor, porque não conseguem fazer a pega certinha, porque por incrível que pareça, tem uma pega certa. Quando a mãe é de primeira viagem, não tem o bico formado, ela tem que fazer um jeitinho certinho pro bebê pegar o mamazinho e conseguir mamar sem machucar o seu peito e conseguir tirar todo o leite que ele precisa tirar. Mas, infelizmente, algumas mães não conseguem, que foi o meu caso. No hospital, quando a Alice nasceu, o meu peito não tinha o bico, então eu amamentava ela com muita dificuldade. Sabe, eu precisava de ajuda, eu chamava as enfermeiras porque eu não conseguia dar o peito pra ela não conseguia se alimentar direito. Então o que eu fazia? Eu dava um pouco de mamar e um pouco da fórmula que eles dão no hospital, que é aquele leite leite em pó, sabe, que geralmente eles dão pros nenéns. Mas muita gente fala que aquele leite não é bom e que amamentar nos primeiros meses é a coisa mais importante porque o leite é saudável e etc e tal. Então eu comecei a entrar em desespero porque eu comecei a sentir muita dor. O meu peito começou a machucar, começou a sangrar, começou a ficar horrível. E eu comecei a entrar em desespero. Nossa, eu chorava um monte. Nossa, vocês não têm noção de como eu era desesperada. De madrugada a Alice acordava de 2 em 2 horas, tinha vezes que ela acordava de 1 em 1 hora, 1 hora e meia, e assim ela acordava com muita frequência pra mamar. Então eu nem dormia direito. Então eu pensei, eu estava super cansada, mãe de primeira viagem, nova, porque assim, era tudo novo pra mim, eu não conhecia nada e ainda eu tinha que amamentar sofrendo, porque saía sangue do meu peito, era a coisa mais horrível, vocês não têm noção. E aí eu comecei a entrar em pânico. Assim que eu escutava o choro da Alice de madrugada, eu já levantava chorando, desesperada. Meu Deus, a menina vai querer mamar, socorro, o que eu faço? Várias vezes aconteceu do Rafael acordar de madrugada e eu tá na beira da cama chorando em prantos. Aí ele perguntava, meu Deus, amor, o que aconteceu? Eu ficava tipo, ai, ela vai querer mamar, o que eu faço? Ai, ela tá chorando. Ele fica, meu Deus, mas ela tá com fome. E eu, não, ela vai me machucar. Desesperada, bem louca, varrida, mas é porque eu já tava traumatizada. Eu pegava ela pra amamentar e colocava ela assim e já ficava tirando a cabeça dela de tanto medo que eu tinha, porque doía muito. Pensa, uma pelezinha machucada e você fica colocando a boca toda salgada ali, machuca demais, vocês não têm ideia. Na verdade, quem é mãe tem ideia, assim, de quanto é horrível. Só que antes de eu ganhar a Alice, muita gente me falava, Sara, você tem que preparar o bico, você tem que fazer alguns procedimentos pra deixar o bico preparado, tem que meio que calejar ele, que não sei o que. E eu escutava todas as dicas, eu sempre fui de escutar muito do que as pessoas falam, sabe? Porque era minha primeira filha, então eu escutava o que as pessoas tinham pra me falar. Só que assim, eu sempre escutava e pesquisava. Eu sempre, me falavam, faz isso que é bom. Eu ia lá no Google, procurava pra ver se era bom mesmo, porque eu sempre fui meio louca, então assim, eu tinha que ter certeza. Aí, muita gente me falou, passa aquela esponja natural no seio até calejar. Cara, eu tentei fazer isso, mas eu não consegui. Gente, é muito dolorido. Eu falei, cara, eu duvido que amamentar vai ser mais dolorido que isso. Burra. Mal sabia eu que realmente era mais dolorido. Mas, cara, é muito dolorido aquele negócio. Sério, tenta passar isso na tua teta pra você ver se não dói. Dói, cara? Eu tentei passar e não consegui. Aí eu desisti. Falei, não, deixa quieto. Eu vou ficar como ovinha ao mundo. Assim que vai. Mas aí também teve uma das dicas que era ficar tomando um solzinho com o peito pra fora. E eu fiquei uns dias assim, mas não foi com muita frequência, então acabou que nem ajudando muito. Mas aí, no hospital, depois que eu ganhei a Alice, o médico me explicou, olha, você pode passar uma pomada que vai te ajudar, e porque dói mesmo, vai machucar, mas caso você esteja sentindo dor, passa essa pomadinha. Aí era essa pomada aqui que eu passava, ó. Foca aqui, gente. Foca, amiga. Dá uma focada aqui, ó. Enfim, o nome da pomada é lanolina. Eu acho que muitas mães usam essa pomada, né? Porque eu já vi muita gente falando dessa pomada. Eu passava essa pomada, só que, cara, a Alice mamava com muita frequência. Então, assim, não deu tempo de cicatrizar, não dava tempo da pomada agir. Porque, ó, eu passava no seio, só que você tem que lavar antes da criança mamar. Então, assim, eu passava,
demorava um tempinho, a Alice já queria mamar. Então eu tinha que ir lá, lavar e dar pra ela de novo. Então era uma coisa assim, eu já tinha preguiça de passar porque eu sabia que logo eu ia ter que tirar, entendeu? E nem dava tempo de curar. Então pra mim a pomada não foi uma solução. Não foi uma solução. É uma pomada boa, muito boa, não arde quando você passa. Ela é muito tranquila, mas eu acho que serviria se o neném mamasse com uma distância entre um mamar e outro. Porque a Alice mamava muitas vezes, pertinho uma da outra. Então assim, pra mim não funcionou. Mas, pra minha glória, a minha mãe estava aqui quando eu ganhei a Alice. Ela ficou uma semana pra me ajudar e tal. E eu conversei com ela. Falei, mãe, eu fiquei sabendo de um bico de silicone, que é também chamado de intermediário. E eu falei pra ela, ó, vi que muitas mães estão usando, só que tem algumas que reclamam, que falam que não é bom e tal. Ela falou, pesquisa na internet pra ver o que você acha. Aí tá, fui lá pesquisar. E cara, eu achei muita coisa. Coisas positivas e coisas negativas. Muita mãe falando, mas seca o leite, não pode, porque perde contato com o bebê, pode atrapalhar sua amamentação, o bebê pode não querer mais mamar no seu peito, nananã. Só que aí eu peguei e falei, não vou querer mais. Aí eu falei, vou conversar com a minha irmã, porque ela já teve filho e tal, ela pode me ajudar. Mandei mensagem pra minha irmã e falei, eu preciso disso, eu não sei o que eu faço, você já usou isso? Ela falou, já usei esse intermediário, é muito bom, usei até os 4 meses da Laura e ela amamentou super bem, depois pegou o meu peito tranquilo. Eu falei, bom, se minha irmã usou e deu certo, por que pra mim não vai? Então eu decidi usar. E, gente, por incrível que pareça, é uma bênção. De verdade, salvou a minha vida, assim, olha, eu já tava desistindo de amamentar. Nossa, a minha mãe e o Rafa sabem o quanto eu chorava e o quanto eu falava que eu ia desistir de amamentar, eu que já tava preparando uma madeira pra dar pra ela. Aí minha mãe e o Rafa saíram na cidade atrás desse bico e encontraram e trouxeram pra mim. E ele vem assim, numa caixinha, todo protegidinho, e ele tem outro formato também. Eu usei esse daqui, que ele é tipo um formato de uma nuvenzinha, mas existe um formato redondo também. Mas foi esse aqui que eu usei. E, gente, ele é super tranquilo de usar. Você coloca no seu bico antes de você amamentar, claro, você coloca e dá uma mamar tranquilo pro bebê. A Alice pegou de boa, não teve nenhum estranhamento nem nada, ela pegou tranquilamente, mamou. Eu tive a impressão de que com o bico saía mais leite do que devia sair. Mas às vezes também podia ser coisa da minha cabeça, porque eu tive muito leite. Então às vezes a Alice também chupava com muita força, ela é muito afobada, e aí acabava saindo bastante leite. Mas não teve nenhum problema, eu sempre ficava cuidando pra ela não se afogar, nem nada, e foi bem tranquilo. Eu não usei tanto tempo, porque logo meu bico curou, assim, graças a Deus ficou mais tranquilo. Eu usava e assim que curava um bico eu tirava. O esquerdo curou antes do que o direito, e assim que ele ficou melhor, eu tomei coragem e dei pra ela e não doía mais, foi tranquilo. E aí no direito eu fiquei usando aí um tempo, e aí um eu dava com, o outro eu dava sem, mas também não tinha nenhum problema, né? E eu pegava e assim que parava de doer, assim que eu sentia que tava curado, eu já tirei o bico também, e ela pegou meu bico de volta tranquilamente. O único problema, a única coisa chata do bico é que você precisa higienizar ele. Sempre que você terminar de usar, você dá uma lavada, mas pelo menos uma vez no dia você tem que lavar com uma água quente pra higienizar ele bem certinho, bem bonitinho. Toda vez eu lavava ele com água fria mesmo, um sabãozinho, lavava ele, mas toda vez antes de dormir, antes de deitar, eu pegava e passava com uma água fervendo. E era tranquilo, não tem nada demais, é uma coisa normal, assim, não tem nada de bicho de 7 cabeças, é bem tranquilo. E assim, foi minha salvação, foi a coisa que fez eu não desistir de amamentar mesmo. Ele se pegou tranquilo, assim que eu tirei também ela não estranhou o bico do meu peito, ela pegou tranquilamente. Nossa, tem gente que fala, mas ela não vai mais amamentar, vai querer só uma madeira. Vixe, mentira, porque a Alice pegou o peito tranquilamente. Também falavam, o bebê vai emagrecer muito porque não vai mamar o tanto que precisa. Mentira. A Alice até hoje, ela é até 1 quilo a mais do peso que ela deveria estar. Porque ela mama tanto, ela é muito saudável, ela é gordinha, gostosa, coisa mais linda do mundo. Não teve nenhum problema quanto à amamentação, assim, sabe? O único problema mesmo foi que eu sentia muita dor, mas o bico já tirou a dor, já me salvou. Então, assim, não teve problema, a Alice não quis largar do peito, ela não ficou magra, não teve nada de prejudicial para a saúde dela. Eu já fui até no pediatra com o bico, ele viu, não falou nada, não achou nenhum problema, e foi uma salvação e foi o que fez eu não desistir. Então, pelo amor de Deus, mãezinha, não desiste de amamentar seu filho. Claro, tem mães que não têm leite, aí é outra história, né? Mas você, graças a Deus, se você tem leite, não desiste de amamentar. Tá doendo, eu sei que é difícil, mas tenta o bico, que eu sei, eu tenho certeza que vai te ajudar.
é uma salvação, porque não vai doer, vai te ajudar muito, sabe? E até você sentir confiança mesmo, que seu bico não tá mais doendo, seu bico já curou e o neném vai mamar tranquilamente, vai mamar bem, vai engordar e vai ficar tudo certo. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês conhecem alguma mãe que tá passando por isso, conhece alguma prima, uma amiga, vizinha que tá passando por isso, corre contar pra ela. Marca ela no vídeo, compartilha com ela, não sei. Mas passa pra ela não passar por isso, porque quem é mãe sabe quanto isso é difícil. Mas é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e ativar o sininho pra assim que toda vez que tiver vídeo vocês ficarem sabendo. Um beijo, pessoal. Até quinta-feira que vem. Tchau!